Olá! Eu estou aqui novamente para a nossa playlist Espíritas Progressistas do Brasil e hoje eu estou aqui com a Adriana Jäger e eu vou passar logo para a Adriana se apresentar e nós vamos começar a fazer o nosso bate-papo divertido, leve, gostoso, porque a Adriana é uma das únicas do Rio Grande do Sul que está fazendo parte do Sejus como eu. Então, nós duas estamos aqui num grupinho meio seleto. Adriana, querida, prazer em te ter aqui. Obrigada. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde a todos. Então, meu nome é Adriana Jäger, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu moro em Igrejinha, eu sou de Porto Alegre, né? E, assim, acho que tem mais gente, né? Estava comentando que tem mais gente dos espíritas progressistas dentro do Sejus. Mas alguns não participam muito do Sejus. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem mais gente, bastante gente progressista. Alguns são isolados, assim, não participam de muitos grupos, né? E até porque, depois, não sei se a gente pode falar nisso, sobre essa questão mediúnica, há muitos médiums evitam participar de muitos grupos, porque isso meio que desestabiliza eles, sabe? É. Alguns se sentem mais Sim, sensibilizados, eles não. exatamente. Não sei se quer fazer alguma pergunta. Me conta, Adriana. Como é que aconteceu o início da tua caminhada no Espiritismo? Conta, Ah, que eu estou bem curiosa. assim, então, eu era ateia, né? E eu não queria saber discutir essa palavra. Reencarnação, para mim, até rimava com menstruação. Aquela coisa assim, aquela ignorância, sabe? Que eram duas palavras assim que eram tabus, né? E tal. E para mim, assim, a palavra reencarnação, assim, ela reencarne, né? Uma coisa assim, ela tão pesada, sabe? Eu Sim. nunca tinha me interessado, né? E aí, só que meu pai desencarnou, né? Aí eu tive que começar a pensar nessa questão do desencarne. Afinal, para onde a gente vai? De onde a gente vem, né? Aquela pessoa tão Sim. especial para a gente, será que não vai viver mais? A gente nunca mais vai ver? E isso confrontava com o meu ateísmo, sabe? O meu ateísmo não estava mais me confortando, né? Ele Sim. conforta, o ateísmo conforta quando é a questão intelectual, que a gente quer se expressar e tal, e não tem provas, né? E tu chega à raiz das coisas, mas na verdade também não vai conseguir chegar à raiz, porque não tem como provar a reencarnação, né? E é para ser assim mesmo. Daí, então, imagina os bancos, no dia eu estava brincando, imagina os bancos, seria provada a reencarnação, os bancos esperaram a pessoa reencarnar para ir lá atrás da dívida, não tem, não tem como, Meu né? Ia Deus, ser um, tinha ia pensado nisso. ser não, ia guardar as digitais, ia ter banco de digitais, sei lá, ia ter banco de espíritos para saber foi quem. Imagina, o ser humano, enquanto não evoluir em muitas outras áreas, não vai poder descobrir essas coisas, porque vai fazer mau uso, né? Quase certo. Mas aí o meu pai Uhum. faleceu, desencarnou, a gente tem esse hábito de falar no espiritismo, desencarnou, a gente confronta às vezes com as pessoas, a gente fala desencarnou, né? Sim. As É, pessoas se né? assustam um pouco. Daí o meu pai Isso foi desencarnou, e quando, aí começou a Adriana? pensar, Quando foi? Quando foi? faz uns 15 anos atrás. Hum, Não, 20, faz 20 anos atrás, é isso mesmo. Daí então, assim, aí eu tinha uma colega que era espírita e ela me deu livros para ler. E comecei com as Violetas na Janela e tal. Daí eu achei Violetas na Janela, que é assim, a gente tem que dar crédito para esses livros que trazem a gente para o espiritismo. Vamos claro combinar, que né? sim. Ninguém já Sim. sai lendo. Muita gente vem através de Zíbia, né? Não, a gente não pode ignorar Não assim, pode, de não, fato. com certeza. Exatamente. E aí, e até aquele Lorival Lopes, como é que é o nome daquela sériezinha que tu abre o acaso, que Esse eu não é sei, eu não conheço. Minutos de Sabedoria. Minutos de Sabedoria, Minutos de muito sabedoria. legal. Ele se tornou espírita, sabe? Então ele fez um grande trabalho também. Claro, a gente não pode ficar só nisso, né? Mas a gente tem que procurar mais. Mas assim,
são livros que a gente tem que respeitar. Sim, Tem que sim, é respeitar a o porta de valor. entrada, né? Tá É a porta certo. de entrada. É. E aí, esse Violetas na Janela, eu li, eu achei tão bacana. Disse, pô, que legal essa ideia de plasmar uma coisa e mandar para a pessoa lá em outro lugar, né? E ter esse poder de fazer isso e tal. Daí, no Evangelho segundo o Espiritismo, explica ali, né? Explica como isso é possível. Nos livros na codificação do Kardec, explica como isso é possível, né? E acho que tem uma passagem ali do Evangelho segundo o Espiritismo que fala assim: se vocês encarnados achassem compelidos da, da força que em si trazem, seriam capazes de milagres, né? Então, o Violeta da Que Janela é lindo, né? isso, né? Fala É. sobre isso, né? E daí, então, aí depois eu li toda a série do Chico. Chico entrou na minha vida de sola. E por isso que eu falo, eu respeito muito o Chico, o trabalho que ele faz. Às vezes, dentro dos espíritas progressistas, se vê alguns espíritas progressistas batendo no Chico. Na verdade, É, mais é a idolatria que alguns é, espíritas principalmente acabam. aquilo que o Chico não disse, né? O maior É. confronto que eu sinto às Uhum, vezes dos espíritas é justamente a briga pelo que o Chico não disse, pelo que o Chico não escreveu, ou pelo que uhum, se depreende daquilo que o Chico falou, se interpreta daquilo que o Chico falou. Esse é o sim. problema. Porque Uhum. o Chico em si, foi uma grande pessoa, isso é inegável. Sim, sim, sim. Um E então, trabalho a incrível. série toda do André Luiz que eu li, né? E aí eu fechava, mas mesmo o André Luiz, para mim, que eu me identifiquei mais então, com o André Luiz, assim, do que o Violetas no Janela, mas o André Luiz, assim, até ele, não sei se já chegou a ler a série do André Luiz. Eu li vários do André Luiz. Eu cheguei a ler até daquele Luiz Sérgio O também. Luiz Sérgio também li, também li. O Luiz Uhum. Sérgio foi meio que abortado do movimento espírita, assim, não sei porquê, sabe, mas não deveria. E também é do mesmo teor, assim, eu acredito que né, do André Luiz. E, assim, o André Luiz, então, ele trouxe bastante elucidações sobre o mundo além. Eu adorava, assim, principalmente quando pegava, assim, dizia uma coisa aqui na Terra e lá no plano espiritual, como é visto, né? Eu adorava essa parte. Mas eu Sim. chorei muito, muito lendo a série. Eu fechava o livro, eu me lembro que uma hora eu peguei, fechei o livro e fiz uma prece, assim. Eu não era mais de fazer prece, mas eu estava me convencendo, né, de que Sim, deveria. tu era ateia? Imagina fazer prece. Daí Querida. eu peguei, fechei o livro e disse, meu Deus, essa pessoa, Chico Xavier, está dando tanto consolo, tanto coração. Se ele for mentiroso, se isso aqui for uma falsidade, faz alguma coisa para esse homem ser barrado, para isso ser descoberto, para acontecer alguma coisa. Mas se for verdade, que esse homem seja abençoado e que eu consiga compreender essa obra dele, né? Ai, que lindo, Adriana. Que lindo isso. Que Ai, amor isso. e aí, então, eu tenho por Chico, assim, um grande carinho, sabe? E, assim, pelo que ele fez. E eu acredito que tem um amigo que é médium que, de vez em quando, me dá alguns recados, sabe? E alguns recados são dele, sabe? E aí eu fico pensando assim, é que nessas horas que tu evoca ele em pensamento, é que ele sente onde ele está as vibrações daquilo que teu Sim. coração sabe que são puras, né? Não que eu seja uma pessoa pura, não sou. Eu brinco dizendo que eu sou um pisca-pisca, né? Hora tá acesa ou tá apagado, né? Mas é assim aqui, né? Eu acho que quase todo mundo tá nesse É, estágio, né, Adriana? Nós sim. estamos juntos. E aí quando ele manda a mensagem assim, eu fico assim, mas será que é? Oh, que Mas assim, ó, bonito. por que não é também? Por que a gente não pode acreditar que ele está por aí mesmo e Sim. tem a ubiquidade, né? Então é uma coisa assim que ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, enfim, depois que eu chegar a um plano espiritual, ele evolui muito também, né? Sim. Então é uma coisa, então eu disse, ele pode estar assim, e vou acreditar que é, e também não preciso provar que é para ninguém também, porque é uma coisa que é para ti, uma coisa, um recadinho assim, tipo, quando tu tá na dúvida, principalmente, né, em que caminho tu vai seguir, tem aquela mensagenzinha te dizendo assim, é esse, vai nesse que é certo, sabe? Porque também os espíritos não podem te cantar as pedras, tu tá aqui para aprender, para te Com exercitar certeza. essas E coisas. muitas vezes os mentores espirituais da gente utilizam determinados caminhos para nos tocar, Muito. entende? Muitas vezes.
Tipo assim, é por ali, vai por ali, vai tranquila, fica firme. Isso É, acontece. E é tão é. bonito. E às vezes eles deixam a gente se ferrar mesmo, né? Às vezes a gente quer fazer uma escolha e Sim, eles não falam sim. nada. E a gente fica, mas meu Eles não Deus, podem eles interferir, né? não No nosso podem. livre-arbítrio. Eu vou te dar um exemplo assim, eu tinha que comprar uma casa uma vez, né? Até a casa que eu tô morando agora. E aí tinha duas casas para fazer a escolha, né? E a gente ensina aquela coisa assim, pô, essa aqui eu não sei se dá, essa aqui não sei se vai dar. Eu sei que uma tinha piscina e a outra tinha mais mato, né? Resumindo. E aí, olha como a espiritualidade pensa, né? E aí eu queria que tinha piscina, né? Lógico. Mas só que a que tinha piscina talvez não fosse aprovada. E eu tinha um tempo X para aprovar por causa dos documentos, né? Os documentos têm prazo de Sim, validade, tal. Era aquela. Tipo Minha Casa e Minha Vida. Era um projeto parecido. Não era bem esse, mas estava parecido com esse. Daí eu, sim. vou ter que fazer isso rápido. Daí eu fiz algumas preces, umas coisas assim, antes de dormir, me dar uma intuição e tal. Nada. Daí um dia antes de acordar, quase acordando assim, eu vi aquele pensamento que tu acha que é teu, não sabe que é teu. É bem a mediunidade da intuição, né? Daí eu, Sim. mas essa tua casa não tem uma árvore. Daí eu Uau! fui nessa casa que eu queria, mas não tinha uma árvore mesmo, né? Eu, puxa vida, como a espiritualidade é. Para eles é mais importante árvore que piscina, né? Oh, meu Te ver, Deus a do gente céu! Quanto tempo leva uma árvore para crescer e ficar é, frondosa, né? sim, para te ver, são detalhes, assim, da Tu vida, optou pela de árvore, pela que pela tem de árvore. árvore. É, Maravilha! assim, então são coisas, e piscina depois tu bota, né? Claro Tipo, que é, sim! Claro que assim, sim! então é uma coisa assim que eu fiquei pensando, nossa, a espiritualidade ela é atenciosa com essas coisas, né? E que a gente, assim, às vezes passa batido a Sim. importância E de a uma gente não, é árvore. como tu disse, nós não podemos ficar esperando que os espíritos vão resolver os nossos problemas. É, Muitas vezes eles nos ajudam nos intuindo, mas se a gente não está bem conectado, se a gente não está centrado, nem a intuição a gente não percebe. não, e às vezes é muito fácil a gente perder o ponto de equilíbrio, né? Às vezes Sim, tu faz uma prece, faz as coisas, mas tu tá com a mente a milhão, tu não consegue. Por isso que a meditação também é importante, né? sim. Fazer a Esse meditação. momento que a gente está vivendo está muito delicado, né, Adriana? Até eu estava falando hoje, né, que eu estava com muita saudade das giras de Umbanda, né? Porque depois de me tornar espírita, eu ainda me tornei bandista. Então, Tu participa dos trabalhos de sim, Umbanda. Que sim. lindo, Adriana. E é É um filha bando. de santo? Na verdade, eu participo só da assistência, né? Eu ainda Ah, não sou nem cambona, nem dou passagem, nem sou médium em nenhuma casa, assim. Mas eu frequento uma casa em Porto Alegre que se chama Triângulo da Fraternidade, que para mim é uma casa muito especial. É o que Norberto lindo. Peixoto, que é o pai de santo, né, da casa, que é o sacerdote da casa. E engraçado que ele foi espírita durante muito tempo. As entidades disseram para ele ir para o espiritismo, ser, né, Dá. estudar, Uhum. instruir e depois virar pai de santo. Olha que lindo. Para te ver, né? Que E eu já vi lindo. espírito preto velho mandando ler o livro dos espíritos, dizendo o artigo, dizendo qual tinha que ler, qual pergunta tinha Ah, que ler, sabe? Eles sabem de cor salteado os espíritos que frequentam a Umbanda, entende? E que aí, então, assim, o livro dos espíritos, para te ver, né? coisa Então, linda isso. então assim, para mim, tipo, para mim foi o coroamento ainda do espiritismo me tornar umbandista, porque eu tinha preconceito com Umbanda. Eu tinha. Para mim, a Umbanda era o espiritismo que parou no meio do caminho. Não evoluiu. Olha que ignorância, né? Uhum. Aí, quando eu É, comecei. a É, questão da diversidade, ela é é, problemática para muitas pessoas. sim, eu tinha preconceito, mas eu achava que era o espiritismo que não progrediu, que não estudou, que parou ali, sabe? Bem o preconceito que fez gerar a Umbanda, porque a história da Umbanda é muito bonita, né? A história da Umbanda, a Umbanda para mim, não sei se tu sabe, tem uma parte que o Kardec coloca lá, eu acho que é na Gênese, ele coloca, eu acho que eu li em Obras Póstumas, mas acho que está na Gênese,
Ixi, agora não lembro onde está. Tá. Mas assim, ele coloca que vai ter no Espiritismo, que vai ter uma divisão. Ele coloca isso. E aí eu fiquei me perguntando um dia que eu li, mas essa divisão já ocorreu ou vai ocorrer, né? Daí, assim, eu fiquei me perguntando, assim como teve na Católica, né? Que teve, né? Eu fiquei me perguntando se ia ter no Espiritismo, se já teve. Aí eu acho, eu defendo, tese que já ocorreu, que foi essa divisão com a Umbanda, né? Que foi isso que ocorreu. Sim. Pode Quando ser, né? Pode ser, quando Pode a Umbanda foi ignorada. Porque tem o candomblé, né? Que é matriz africana, e aí misturou com o espiritismo. E aí tem gente que fala como é que é a morte branca do feiticeiro negro, tem um livro até sobre isso. Mas não é isso. Daí criticam Kardec, aquela crítica da esquerda, estamos falando de esquerda, né? Aquela crítica da esquerda sobre o eurocentrismo, né? Sobre o colonialismo, né? Sim, sim. E aí também essa crítica da esquerda parte lá para o Kardec também, dizendo que o Kardec era um homem branco do século XIX, né? Que tinha datação histórica, e que então ele veio, e que isso trazido para dentro da Umbanda, isso foi uma coisa assim ruim para a Umbanda, porque embranqueceu ela, mas não é isso, sabe? Eu também acho que não foi ruim, não. Não, eu acho que não. Eu acho que assim, a mediunidade, na verdade, a Dora Encontre falou isso. Estava conversando com ela uma vez, ela falou isso. Não, o Kardec, ele democratizou a mediunidade. Porque até mesmo dentro dos ritos da Umbanda, não vou dizer que existe Umbanda boa, existe Umbanda ruim também. Entende? Existem sacerdotes de Umbanda que cobram dos santos, dos filhos da casa, valores e que estão sempre, que são às vezes piores do que a gente critica, às vezes, o dízimo das evangélicas, né? Sim. Isso é a coisa do ser humano, né? Ser humano. É o caráter de cada um. Então tem Umbanda boa, tem Umbanda ruim, tem evangélica boa, evangélica ruim. Olha o que é esse rapaz está fazendo um trabalho incrível agora na evangélica. Pastor Henrique? Isso. Que lindo, né? Lindo, isso daí eu não tenho nem dúvida que é missionário, né? Lindo, lindo, muito lindo. É uma missão dele aquela ali, nasceu com aquela missão, nasceu para ir mesmo na evangélica e para fazer isso que ele está fazendo, sabe? Então é lindo o trabalho dele. Então isso tem em todas as religiões, tem coisas boas e coisas ruins, na católica. Sim, o Padre Júlio Lancelotti é meu Deus, um espírito completamente, né, aberto, completamente desapegado. É lindo, é um missionário também. E é problemático, e a gente sabe que todo mundo que segue passos de Jesus, de fato, vai ser perseguido, né? Não há, o exemplo que ele deu lá não é um exemplo assim de santidade, né? É um exemplo de luta, na verdade. De luta, exatamente. Sabe? Tá na luta, tá defendendo as pessoas que não têm poder na sociedade. E sempre que tu te colocar ao lado dos pobres, tu vai tomar cacetada. Sempre. Um pouco que está acontecendo dessa coisa de violência em cima dos espíritas progressistas, a gente vê isso na internet, né? É justamente porque nós estamos levantando a bandeira da justiça social. Os espíritas conservadores não admitem, não aceitam, não entendem, simplesmente. E tu que está sempre militando também na internet, tu convive com isso nos grupos de espíritas, né? É complicado. Um dos problemas do espírita progressista, por exemplo, é o seguinte: a gente fica quietinho na moita, né? Quietinho, a gente é progressista, daí vai lá no centro espírita, alguém começa a fazer campanha, não é o caso do meu, mas eu vi muitos relatos, né? De que a pessoa vai lá e começa a fazer campanha pro Bolsonaro, tá? Por exemplo. Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, não sei o que, põe no grupo e a gente vai tolerando. Nossa! Porque a gente sabe, o sangue vai subindo. A gente sabe que a gente é minoria e tal, que a gente, né? Aí daqui um pouco a gente coloca uma coisa, vamos supor, de esquerda, tá? Não pode fazer política. Né? Como você estava fazendo, né? Daí, não, mas então tu tá trazendo discussão para dentro do grupo. Eu tô trazendo discussão para dentro do grupo, sabe? Então é uma coisa assim que fica assim, é complicado, né?
Não, é doído, guria. Só que chega um ponto que não dá mais pra gente... Meu computador tá mandando reiniciar aqui, né? Não sei, reiniciar agora... Não reinicia. Não, não, eu tava vendo se era a versão do coisa, mas é outra coisa aqui. Não obedece ele. É, tá doido aqui. Tá, mas não tá aparecendo na tua tela ainda, não tá te atrapalhando, né? Não, tá perfeito, tá perfeito. Fica bem tranquilo. Então, isso é um problema dos sítios progressistas, assim, que a gente começou a sair da moita, a gente começou a se organizar, a gente começou a se unir, e a gente começou a dizer assim, a gente estuda, né, em muitos casos, até os conservadores, porque do Ney Lobo foi que a gente estudou, né, num livro do... Sim, estudamos o livro do Ney Lobo. Sim. Então, é uma coisa assim, a gente estuda os conservadores, e por que que os conservadores não podem nos ouvir, não podem nos escutar, né? É que sempre foi assim, né, Adriana? Pois é. Então, a gente começou a se unir. Acho que tem aqui é aquela história de amales que vem para bem, né? E isso é bem espírita, não vamos combinar, né? Isso é bem espírita. Então, assim, quando foi aquele caso do Divaldo, lembra? Acho que foi num congresso. Aquilo foi a gota d'água. Foi num congresso em Goiânia, eu acho. Goiânia, foi a gota d'água, assim. Daí, aí muitos grupos ali se formaram, né? Foi. Então, o que eu senti lá? O que eu senti ali, assim? O que estava acontecendo? Os espíritos estavam, assim, o Divaldo, ele tem um excelente trabalho, maravilhoso. Eu li o livro da Ana Land, que ela escreveu sobre ele, adorei. Fiquei apaixonada pelo Divaldo, né? Fiquei assim, nossa, o Divaldo é bacana pra caramba e tudo, né? Acho que tudo isso que falam, que criticam é exagero e tal. Tá. Aí, ele começou a fazer esse tipo de coisa e dar opinião sobre tudo. Aí, o que acontece, né? O que acontece? O que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que o espírito ele tem que ser mais reservado, ele tem que ser humilde, né? Não é aquela humildade, eu não sou mais nada, eu não sou nada. Não é isso. Não é essa humildade de se colocar no seu lugar. De saber que tu não sabe dar opinião sobre a ONU. A ONU é um órgão. Tu pode até ter a tua opinião pessoal, mas tu, como espírita, tu tem que saber que tem gente que estuda isso, que tem gente capacitada para isso, e que a humanidade em si, ela existe e ela mesma cria seus problemas e ela vai resolver seus problemas. E isso está dentro da modalidade que os espíritos nos ensinam, né? Que é uma lei de evolução de sociedade. Então, ninguém evolui. E se a pessoa é formadora de opinião, a pessoa tem que ter muito cuidado com a opinião que emite, né? E eu senti ali que ele estava começando a entrar nessa seara que talvez fosse melhor ele ficar reservado. Então, eu não vou opinar, dizer coisas ruins dele e tudo, mas eu preferia que ele cedesse agora lugar para quem está entrando no espiritismo, para os mais jovens, para os que estão sendo formados. Então, para ele se retirar um pouco, né, e deixar a obra que ele fez falar por ele. Eu não sei, talvez ele esteja sendo pego pela vaidade, sabe? Eu acho que sim. Então ele começou a dar opinião sobre tudo, e não são opiniões de espíritos, conflita com as opiniões da própria guia dele, que já parou de ser a guia dele. Né? Que parece que não está mais acompanhando ele, né, a Joana de Ângeles. Parece que ela já reencarnou e tudo. Então, daqui um pouco, ele está dando a opinião dele, de homem, 70 anos, 80 anos, né? Um homem de 80 anos, né? Conservador. Um grupo de fake news, do grupo ali que ele tem, sabe? E o pessoal está mal informado, sabe? E é fácil cair nessas armadilhas, assim. Quem nunca compartilhou uma fake news? Eu já compartilhei. Daí alguém veio e me disse, olha, dá uma olhada aqui nessa coisa que eles mentem. Eu, puxa vida, nossa. Né? E também não dá para dizer que tem fake news dos dois lados, esquerda e direita. Não, gente. Não. A direita tem bem mais fake news. E a direita, ela usa isso como instrumento para manter... Sim, isso é uma ferramenta. É uma ferramenta dele. Para manter a sociedade, né? São espíritos... Porque as mentiras, elas servem para confundir e para jogar uns contra os outros, né? Esse na verdade, é o fundamento das fake news. Sim, jogar os grupos sociais uns contra os outros. Exatamente. Isso é bem coisa do diabo, né? Vamos combinar. Assim, a gente não acredita em diabo, mas a gente sabe que o diabo é aquela coisa que tem dentro de cada ser humano, que é o seu lado pior, né? E que existem grandes
conglomerados de espíritos na espiritualidade inferior que não querem que as coisas mudem. E acham um absurdo. Então, é aquilo que eu tô falando. E trabalham para que não mude, né? Parece que tem gente que está reencarnando agora, que não reencarnava, assim, desde a Idade Média, aquele cancelamento, né? Parece. E daí, aí tu vai ler alguns livros do próprio Divaldo, tá escrito lá que eles estavam limpando o umbral. Gente, então, aí vai atrás desse tipo de gente, sabe? Vai atrás dessas pessoas, porque é fácil tu saber que a gente não pode ser maniqueísta, assim, né, do bem e do mal e tal, mas é fácil saber. É fácil identificar, sabe? Hoje em dia tá muito fácil. Tá fácil, porque assim, quem prega qualquer tipo de morte, qualquer tipo de violência, ponto. Não, sabe, não está seguindo Jesus, não está seguindo os preceitos dele. Entende? Então, se Jesus é o guia e modelo, a gente tem que se ater àquilo que ele falou. Né? Inclusive, nem pegar coisas de Velho Testamento. O Velho Testamento ele serve para a gente ler, para a gente compreender a sociedade da época. E olhe lá! As diretrizes gerais que eles tinham, porque eles precisavam. Gente, são quantos? 70 livros, né? Então, não dá, e 70 livros reunidos em torno de 2.000 anos. Não dá para a gente pegar aquilo ali e achar que, né, que a gente tem que ler a Bíblia como literatura. Né? Claro, exatamente. Um livro de história. Como dizia o Paulo. Tem até poesia ali, mas tem muita. Exatamente. Poesia erótica, inclusive. Né? Tem que tirar o espírito da letra. O Eclesiastes, para mim, é uma das partes que eu mais gosto, assim, em termos de poesia mesmo, de literatura. Sabe? É poético, é bonito a forma. Sabe? Salmos também, o pessoal gosta muito, é bonito. As cartas de Paulo também são também bonito. Né? E assim, não dá para ignorar essa contribuição, esses livros são especiais. O que é ruim é o que foi feito desses livros. Né? Sim. Mas a mesma coisa que fizeram com Jesus. Como é que conseguiram transformar Jesus, que é um cara super progressista, um cara que foi torturado, morto, né? Enfrentou o império, enfrentou o sistema, enfrentou o clero. Como é que conseguiu transformar num cara conservador? Sabe que só entende? Então é uma coisa assim que não dá para. E como é que mataram o nome dele? Não dá para pensar nisso. Não, é inacreditável. Jesus foi né, um espírito iluminado, muito iluminado. O fã-clube é que estraga. O fã-clube é que é o problema, problema grave. Eu tinha problema com Jesus, assim, porque eu era ateia, né? Jesus para mim, aí quando eu li lá aquela questão, acho que é 625, qual é o modelo e guia, né? Para a humanidade, é Jesus. E Jesus é bem curto, né? Mas como é que é isso agora? Como é que eu vou ficar? Tipo, porque eu não curtia Jesus, né? E tal, não era a favor dele. Na verdade, tu não curtia os cristãos, o fã-clube. Não curtia o fã-clube. O fã-clube, ele é difícil de tragar. E então, assim, Jesus para mim, aí ele apareceu num sonho para mim, sabe? E a gente fala assim, a gente, como eu não gostava de Jesus, eu não curtia ele, a gente fala assim, mas assim, às vezes tu visualiza aquilo que tu acredita, que tu crê, então daí tu vê de uma forma, vem um espírito para ti, tu vê de outra forma, né? Tipo assim, porque o perispírito, ele se molda, né? Ele pode ser moldado pelo espírito ou pela gente que visualiza diferente. Mas como eu não curtia ele, não gostava dele, eu acho que foi ele mesmo, sabe? Porque assim, porque o jeito que ele me chegou, ele apareceu para mim e eu senti a vibração dele. Se eu já tinha lido alguma coisa sobre essa tal da vibração que ele tinha, por que as pessoas se ajoelhavam, caíam de joelhos para ele e dizia assim, tô contigo, não abro, né? Por causa disso, Adriana. Tinha essa vibração boa dele chegar nas pessoas e as pessoas. Então, quando ele apareceu para mim, assim, no sonho, eu senti a minha interioridade. Isso é uma coisa interessante, porque se ele ficasse muito tempo perto de mim, eu fiquei pensando, meu Deus, eu ia me matar, porque a minha interioridade era muito grande. Então, assim, teve uma experiência espiritual muito bonita, né? Então assim, ó, ele faz tu cair em si. E aí que tá legal, aí que eu acho bacana a questão do Paulo, né? O Saulo que virou Paulo,
que quando caiu do cavalo, do camelo, sei lá o que Jesus apareceu para ele, ele sentiu essa vibração e Jesus perguntou, Saulo, por que me persegues, né? E ele caiu do cavalo e caiu a ficha dele. E aquela ficha dele que ele caiu assim, eu associei muito ao que aconteceu comigo também, sabe? E eu achei legal, assim, dizer, pô, comecei a respeitar muito mais Paulo depois que aconteceu isso comigo, assim, porque eu entendi que daqui um pouco... Bom, o Saulo, ele era um judeu respeitado, ele ia ser Era um sacerdote, né? cidadão de bem, Era um cidadão de bens também, bens né? também. Bens, Cidadão de e ele bem com bens. sabia grego, falava, transitava entre os judeus, tudo. Então, ele é um cara que ia ascender para o STF, né? Vamos dizer assim. Sim, com Daí o que certeza. aconteceu com o caminho dele? Ele tem aquilo, cai do camelo, cai do cavalo, sei lá que bicho que ele cai, e aí daqui a um pouco ele entende que Jesus não era aquilo que ele estava perseguindo. E aí ele para e diz que não vai mais perseguir aquele homem. E os soldados estavam com ele, tudo, ele enlouqueceu, pirou de vez, né? Pirou na batatinha. Não vão mais seguir ele nenhum. Voltaram os soldados e ele foi sozinho, cego, para se encontrar com a pessoa que ele estava perseguindo. Que Jesus falou para ele encontrar o homem que ele estava perseguindo, mas ele entendeu que não era mais para perseguir, né? E ele chegou lá e pediu para a pessoa e disse que a pessoa ia saber o que fazer. E acho que foi Ananias que ele foi ver, né? E a pessoa Tu deu um sabe um passo, bocado da Bíblia, Adriana. deu um Tu passe conhece nele, um bocado. deu um passe nele e ele recuperou a visão, né? Que Então, lindo! dali para frente ele virou apóstolo, né? De uma pessoa que tinha falecido, tinha desencarnado, tipo, acho que tinha uns 40 anos, né? Quando Paulo apareceu e ele odiava Jesus também. Então eu me identifico com ele. Que E lindo, aí guria! odiava e ele é incrível porque ele foi o cara que ele foi uma das primeiras pessoas que instaurou a perseguição aos cristãos. Sabe aquela história da perseguição aos cristãos que aconteceu ali, tipo, 100 anos depois de Jesus? Começou lá. Então, ele foi a pessoa que instaurou isso, né? E ele, o processo formal, vamos dizer assim, o processo inquisitório formal foi ele que instaurou. E aí depois ele mesmo passou por isso, né? Ele mesmo foi morto por ser cristão. Então tu vê como uma coisa acontece, como há um aprendizado na vida. Sim, é. O nosso processo reencarnatório, ele é uma eterna aula, né? Tipo, tu vai sendo reprovado ou não, tu vai passando de ano, ou vai repetindo as coisas, ou vai experimentando determinadas vivências na Sim. carne, né? Na pele, na própria pele. É muito, Eu acho até muito isso, lindo. essa questão de ser progressista, né? Eu acredito nisso. Tá certo que eu não posso dizer assim, ó, primeiro tu vai ser de direita, depois tu vai ser de esquerda, né? Tu vai pra essa é a linha de evolução. Eu não posso afirmar isso, né? Porque eu já tive sonhos também, é muito comum, assim, eu ser orientada nos sonhos, tal, né? Ou a gente fala sonho, mas na verdade é uma viagem astral, um desdobramento que a gente fala, né? Tem vários nomes, né? Dentro do espiritismo a gente pode falar desdobramento, alguns outros usam viagem astral, né? Sei lá, quantos termos foram? Eu sei que o espírito, quando adormece, ele se desliga da carne e ele pode viajar. Como é que é? O espírito só para onde quer, entende? Sim. Então, ele vai naquilo que é a função que ele está pronto para fazer. Então, essa viagem astral, assim, ela é importante, assim, porque ela traz muito aprendizado pra gente. E aí eu estava num aprendizado que uma vez eu fui fazer uma reunião, eu era guia, enfim, tinha os guias espirituais ali e eu fui me reunir com o juiz negro. Porque eu sou do judiciário, talvez você, né, tá dentro do judiciário. Naquele sonho eu fui me reunir com o juiz negro e ele não era de esquerda. Sim. E aí tinha os grupos ali e tinha o tipo guia espiritual, tipo o meu guia espiritual reunindo com o guia espiritual dele, nos trouxe para aquela reunião. E aí, quando ele saiu, quando ele se retirou, né, eu falei assim pro meu espírito, assim, mas você confia nele, pro meu guia, mas você confia nele? Ele falou assim, ele não é de esquerda, mas ele é bem intencionado. Então aquilo foi um aprendizado, eu guardei, sabe? Claro. Às vezes tu não ficar avaliando isso, porque tem gente de esquerda que é mal intencionada. Tem, né? Com certeza. Então daí tá. Daí outra vez eu fui num outro trabalho e nós estávamos fazendo um trabalho no sono físico também,
com um deputado, eu não sei qual, eu sei que era um deputado, e ele era de direita. E a gente estava fazendo... Olha como a espiritualidade age. De novo, essa questão, assim, porque a gente acha... Assim como a gente faz campanha, às vezes, política para alguma coisa, a espiritualidade, ela não quer fazer política. Óbvio que ela não quer fazer política, mas ela quer a evolução das pessoas e ela quer a evolução da sociedade. Então, nós estávamos fazendo um trabalho com um deputado de direita. E eu me Olha lembro... só, Adriana. E ele deu abertura. Se a pessoa dá abertura e a pessoa é honesta e sincera, às vezes ela quer acertar, né? A gente sabe que dentro da direita a coisa é complicada, a compra de votos, né? A compra, porque aquilo é o modo operandi, é o modus operandi deles. Eles acreditam naquilo. Eles acreditam sempre foi, né? Funciona através do dinheiro, que isso aí é só ilusão e que quem acredita nisso às vezes é mal intencionado, porque na verdade no fundo eles querem a mesma coisa que eles querem, né? Só tá fingindo. Então aí esse deputado de direita, assim, eu estava conversando com ele. Daí ele falou assim, mas esse cara, que era uma coisa que ele deveria votar a favor do que o cara estava pretendendo, assim, mas esse estava fazendo um lobby no sonho. Fazendo lobby. E era uma coisa boa, assim, mas eu não me lembro o que é. A mulher milita dormindo. Pois é. Não sei, sabe? Então daí ele falou assim... Ele falou assim, mas esse cara, ele é de esquerda. Assim, tipo, né? Tipo que nem eu tinha falado desse cara, mas você acredita nele? Não é de esquerda, mas é bem intencionado. Esse cara assim, falou assim, mas esse cara é de esquerda. Tipo, não sei se eu acredito nele. Daí eu falei pra ele, olha, ele é de esquerda, mas ele é bem intencionado. Que barato, entende, assim, então, são coisas assim que a gente tira aprendizado, né? Daí a gente fala assim, não tem que ter essa briga de esquerda e direita, não sei o que, tem que ter essa briga assim, porque essa briga, ela vai, é daí que a gente vai tirar, né, a tese, a antítese, a gente vai tirar alguma coisa boa daí, porque não dá pra gente ficar... Eu acho que defender os pontos de vista é uma forma de crescimento. O que a gente tem que aprender é colocar nosso ponto de vista com respeito e com franqueza, com a nossa verdade. Porque se a gente colocar a nossa verdade com a nossa franqueza, a coisa vai andar. Agora, sim, se um quer uma coisa, mas usa um argumento, mas o argumento é outro, na verdade, eu quero isso, mas eu preciso votar nisso, mas na verdade eu fui paga para votar nisso, sabe? É uma coisa assim, agora que as pessoas se dispor a realmente, assim, discutir o que é melhor para a sociedade, respeitando o ponto de vista do outro e compreendendo o ponto de vista do outro, é que a gente vai evoluir, é que as coisas vão andar, sabe? Senão vai ser só uma briga mesmo de interesse, né? Com certeza. Enquanto a gente não se colocava na sociedade, nós espíritas progressistas, a coisa estava meio que degringolada. Até o próprio movimento espírita estava caminhando numa estrada perigosa. E é engraçado que eu sempre comentava, eu transito numa área difícil, porque assim, ó, dentro da esquerda eu tenho religião, eu sou espírita. Então a esquerda ataca quem tem religião, né? Alguns, né? Agora estão aprendendo a respeitar mais. Mais radicais. Estão aprendendo a respeitar mais, porque antes tinha uma tradição bem materialista, né? E que não respeitava. Assim, e dentro dos espíritas eu sou de esquerda. Quer dizer, eu queria que fosse o diabo, assim, sabe? Porque é uma coisa assim que a gente não conseguia transitar direito. Todos nós estávamos passando por essa situação. Né? A gente meio que se sentia peixe fora d'água nos dois ambientes. Tipo assim, daí tu diz, graças a Deus, ou se Deus quiser e tal, daí já fica, te olha assim, né? Então, né? Daí, entende? Então, uma coisa assim, mas eu também não quero por outro lado assim, mas a gente vai deixar só a direita também comandar as coisas de Deus, né? Então, a gente tem que disputar essa narrativa. Eu falo sempre, gente, a gente tem que disputar a narrativa bíblica com esse povo aí da direita, porque a Bíblia, ela é um livro que não é para ser assim, do jeito que eles estão interpretando. Muita gente tem pavor da Bíblia, de não ser... eles deturparam tanto que transformaram Jesus num capitalista. Exatamente, assim, e tem um pastor que eu adoro, falando, né, das partes boas das religiões e tudo, que é da Igreja Reina, Bispo Hermes Macedo, e assim ele faz um trabalho lindo, 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 sabe? E ele é bem progressista, assim. E aí ele fez um artigo lá que ele falou assim, como é que é? Por que demonizam Karl Marx, né?
E aí ele fez um teste, ele fez várias citações na página dele, que era de Calvino, né? E tipo assim, ele usava como Karl Marx, né? Assinava como Karl Marx. E as pessoas tocavam pau na citação, né? E aí depois ele usava citações de Karl Vê! Marx, Muito bem sacado! citações de Karl Marx como se fosse Calvino, fosse Lutero, né? E Muito aí bem sacado. o pessoal, não, amém, amém, gratidão, tal. Daí depois ele revelou, olha, pessoal, isso é trocado, tal, né? E aí ele disse, por que demonizam Karl Marx? Ele fala isso, né? Então, na verdade, é um produto do capitalismo, a ignorância sobre o que é comunismo, o que é socialismo, né? A gente sempre fala, né, que o produto mais bem acabado do capitalismo é o pobre de direita. É a pessoa que é É, explorada, é foi uma espoliada, obra-prima, né? Uma e obra-prima. que não entende o seu papel no mundo. Então, por exemplo, assim, eu estava até comentando sobre esse último caso que aconteceu agora, de uma moça médica, eu não me lembro onde é que ela estava, e o pessoal estava passando por esse negócio do Covid, né? Uhum. Fazendo ali, pedindo acho que foi em Espírito Santo, não me lembro onde foi, fica uma região mais turística, e estavam pedindo para as pessoas se retirar, para as pessoas não fazer aglomeração, e o casal estava bêbado, né? Ah, eu soube disso. E aí ela disse Agrediram, né? agredir e tudo. Então, o tipo da coisa assim. E aí ela disse que o pai dela era delegado, que a mãe era magistrada, e que ela ia mandar fazer isso, mandar fazer aquilo, aquelas pessoas, não sei o que. Então, o tipo da coisa, a pessoa não compreendeu seu papel no mundo. Ela é filha de Não. funcionário público, entende? Ela deve servir a sociedade. Os pais dela devem servir a sociedade, não devem ser servidos pela sociedade. Uhum. Em algum ponto, aquela educação ele falhou, Falhou. né? Falhou. Em algum ponto, alguma coisa falou mais alto, né? Do que o. Então, é o tipo da coisa da pessoa não perceber o seu papel no mundo, né? Não se perceber no mundo o que ela está fazendo. E o pobre de direito é assim, ele não. Ele se apropria dessa interpretação de mundo. E a gente sempre fala também que a classe dominante não é uma elite, né? A gente tem uma elite, não. Elite pressupõe uma coisa assim grandiosa, melhor, né? Mas não, a classe dominante fica melhor mesmo. A classe dominante, ela não tem ódio, ela tem astúcia. Porque É, o ódio ela terceiriza. é. Então a melhor coisa que tem é não precisar de polícia. Falam, né, agora em guerra híbrida, né? Uhum. Então não precisa de polícia, tu não precisa de Não precisa. exército na rua. As próprias pessoas se policiam, se matam, E se oprimem, se né? oprimem e não precisa de polícia, não precisa de É. exército. É o perfeito. E o nome disso tem um nomezinho disso, né? Assim, que a escola sem partido estava querendo fazer. Eles chamam isso de doutrinação. Na Uhum. verdade, quem faz isso com É a maestria sempre direita. foi a direita. Quando a esquerda levanta a mão e diz, opa, peraí, aí existe doutrinação, daí não, agora nós invertemos a doutrinação, vocês estão fazendo doutrinação, né? Tipo É? assim, É bem assim. o fato de tu apontar que existe doutrinação, Uhum. eles é fazer doutrinação, né? Então é Exatamente. uma coisa. Eles invertem as situações, os argumentos e realmente. Eu acho que nós agora, como espíritas, Adriana, nós estamos encontrando o nosso lugar no mundo, na É, verdade, e eu né? fico impressionada, assim como, por exemplo, tinha um amigo meu que era espírita, a gente foi a vários congressos juntos, ele estudava na UNB, fazia direito, e ele me mandou o decálogo de Lenin, aquele fake news, né, sabe? Não sei se já Eu acho que já conheceu. passou por mim isso. São um monte de absurdos, assim, na mente, de coisa assim, decálogos de Sim. Lenin, nem existe, lá não foi Lenin que fez, né? Então é uma coisa assim, coisa da Guerra Fria ainda mesmo, sabe? E É. ele mandou para mim, assim, e eu tava evitando, né, Te chamando de comunista, né? olha como isso é ruim, eu tô te alertando, né, tô te ajudando. É muito Sabe, eu triste, já né? tava assim, cansada, então a gente bloqueou várias pessoas assim por causa disso, infelizmente, né? Por É. causa dessa questão, porque, sabe, é uma coisa assim que cansa, né? A pessoa, Nem me pô, fale. Eu tinha uma coisa para te perguntar, Adriana. ah, Por um acaso, foi tu que me colocou no grupo do Sejus ou não? eu Que não a lembro, eu botei tanta gente. Adriana, até hoje eu tô tentando descobrir quem Eu, foi que me colocou no grupo. eu, Se eu for, botei eu tô te muita gente. agradecendo de coração. Mas olha, eu não tenho ideia de quem foi. Eu sei que um dia eu acordei, eu tava lá dentro daquele grupo. E aí a coisa foi indo, foi Eu indo, foi vi, indo.
Às vezes eu sou meio arbitrária com essas coisas. O que eu penso? Eu sou muito prática. Eu penso, não, se a pessoa não quiser ficar, ela sai. Ela né? sai. Se foi tu, eu te agradeço muito. Eu não lembro, eu sei que eu botei bastante gente, assim, porque eu disse, Legal. não, isso precisa, a gente precisa se unir, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se tatear, toda essa gente toda, saber que tem mais gente junto, porque a gente entrando em depressão. Sério, né? Vamos ter o centro espírita, a pessoa tem aquilo no coração, e eu estava falando sobre isso, né? Tu passa por um processo, e daqui a pouco tu é explorador, tu explora a pessoa, daqui a pouco tu vai para o plano espiritual, olha, isso aí que tu tá fazendo não é legal, tu estava explorando, a pessoa revê aquilo que fez e diz para si, eu não vou mais explorar ninguém. Aí tu desce, aí tu chega aqui e vê todo mundo sendo explorado, eles não estão, ou pelo menos erguer a mão e dizer que estamos sendo explorados, ou que aquela pessoa está sendo explorada. E aí aquilo ali começa a nascer em ti, esse desejo dessa reparação. Então eu acredito assim que até muita gente que é de direita, que faz campanha ferrenha e que acredita naquilo, como Paulo era. Paulo, vamos dizer assim, exatamente, eu também acredito. Se a gente for pegar e fazer essa analogia, né? Dá para fazer essa analogia? Pegava Saulo, era talvez de não seja nessa encarnação, mas numa próxima, quem sabe? Tipo, Saulo era de direita, vamos dizer assim, né? Tinha aqueles pensamentos, odiava Cristo, odiava pobre, acho que achava que tu estava no lugar mesmo, que era assim, e que quem é esse Galileu, esse pobre coitado, que pode vir de bom da Galileia? Eu adoro essa frase, né? Que pode vir de bom de Nazaré, se não verduras e frutas? Tipo assim, era um lugar que só fornecia coisas para a sociedade deles, né? Tipo, não vai vir um grande doutor da lei de lá, né? Não vai vir alguém nobre, alguém, né? E vai vir, imagina, um carpinteiro, né? Quem é esse cara, né? Não, cara do MST. Exatamente, né? Quem é esse cara, esse MST aí? O que pode vir de bom do MST, tipo assim, né? O que pode vir de bom desse Nazaré? Entende? Pra tu ver, né, Adriana? 2000 anos passam e a gente repete as mesmas encenações, né? As mesmas cenas com as mesmas frases. E eu não sei, eu acho que o progresso ele é feito lentamente, né? Ele é feito de uma forma frase, lenta. eu não sei, eu já li em alguns livros espíritas que Deus não usa a violência, ele usa o tempo. Né? A gente tem que ter muita paciência. E estar juntos nos ajuda. Né? Paciência com o pessoal da direita também. Também, claro que sim. Eles vão ter a sua evolução ao seu tempo. Importa com eles a gente usar a nossa honestidade, a nossa sinceridade. Porque muitas das pessoas ali que foram cuspir em Jesus, que deram a última lançada nele, né? Foram pessoas que depois ele veio atrás delas em espírito, veio ajudar elas, veio resgatar elas, sabendo que elas estavam fazendo coisa errada, né? E não se fechou a porta para elas. Então eu acho que o pessoal da direita tem que ter paciência com eles, saber que eles estão no processo de evolução deles, né? Mostrar a verdade, não se eximir, não deixar de falar. Fazer o nosso papel, né? O nosso papel, espaço no mundo. A gente tem que ser sal, né? A gente tem que ser o sal. Assim, é difícil, né? Esses dias eu compartilhei um meme, assim, como é que é. A encarnação tá difícil porque eu quero evoluir espiritualmente, mas também quero bater nas pessoas. Sim. Né? Não dá. Eu às vezes fico preocupada. Meu Deus, será que eu tô botando a perder a minha encarnação? Mas não, nós estamos no caminho certo. Nós estamos fazendo eu acho que nós estamos fazendo um trabalho que já deveria ter começado a ser feito há décadas e décadas atrás. A gente até deveria chegar assim, irmão Bolsonaro, te redime. Sabe? Porque, não estou preparada para isso ainda. Não, vou chamar a gente de ingênuo, né? Assim, mas assim, eu já fiquei sabendo de alguns grupos, de algumas pessoas que fazem trabalhos também, que agem porque a gente age em várias esferas, não dá pra gente achar que a gente não age na esfera política também. Não, a gente está fazendo. Nossa, nós estamos fazendo um trabalho muito amplo, muito dinâmico. Tem gente que já viu o Bolsonaro perdido, assim, sabe? Tipo, um grupo de espíritos perdido, porque, na verdade, a gente não pode dizer assim, aquela vez que o Divaldo falou, né, o venerando juiz, né? Aquilo lá foi um divisor de águas, né? Mas, tipo assim... Aquilo ajudou aos espíritas progressistas a se encontrarem. Aquilo ajudou. Foi. Então a gente tem que agradecer o Divaldo, né? Os espíritos deram corda para ele se enforcar, tipo assim, sabe? Nós temos que agradecer. Deixa ele falar para ver o que ele vai falar, né?
Mas ele também não está muito longe do que é a verdade. Vamos dizer assim, todo mundo nasce com uma boa, com boas vibrações, com bons planos para si. Ninguém nasce para ser um assassino, para ser um mentiroso, para ser um corrupto. Ninguém nasce para isso. Em tese, ele está certo. Em tese, ele é um cara que tinha uma missão. Em tese, só que a gente tem que explicar que ele abdicou dessa missão no ponto em que ele resolveu se vender, no ponto em que ele resolveu entrar num grupo para derrubar alguém. Do venerando. Sim. Sabe que eu tinha dúvidas sobre o Moro, assim, eu ficava pensando, mas será que ele é sujo, né? Será que ele está mesmo envolvido em todo esse esquema? Será que ele realmente... Será que ele é daqueles caras que é, assim, aquele que tem isso, né? Dos juízes ativistas, assim, do ativismo judicial, que querem... Como é que é? Aquele o juiz que quer fazer a justiça... O justiceiro. Justiceiro, né? E tal, daí eu ficava pensando, será que não é esse tipo de pessoa que só está equivocado pro lado errado, né? Só tá pro lado ruim, assim, mas daqui a pouco ele tá sendo usado, daqui a pouco ele é bem intencionado. Mas daí, quando saiu a sentença do Lula... Ele não era bem intencionado. É porque, assim, a dosimetria da pena tu tem como ajustar ali e tal, né? Tu não precisa dar 9 anos e meio, não é uma coisa matematicamente... Ele era muito, como se diz... Ele era muito calculista nas coisas. Então 9 anos e meio ele ficou claro que ele estava gozando a cara de todo mundo. Eu faço o que eu quero aqui, tô nem aí, tenho as costas quentes, tô bem. Claro. Então tinha costa quente que ele nós não precisamos nos preocupar que esse vai encontrar, logo, vai encontrar a parede onde ele vai se ver, né? Refletido. As coisas estão acontecendo muito rápido. E eu acho que isso faz parte desse momento denso que a gente está vivendo. A minha esperança é justamente essa, né? É as coisas chegar num ponto, assim, porque nós estamos em fase de transição, né? O Kardec já falou isso, tipo, há 100 anos atrás, né? Então, a gente está em fase de transição, de fato, estamos transitando entre uma coisa ruim, uma coisa boa. Gramsci pegou isso muito bem quando ele definiu ali o que é... Ele definiu, assim, o que é o interregno, né? Essa coisa entre o claro e o escuro, Sim. Né? Que é assim, ó, os espíritos que são evoluídos querem evoluir, e os que querem o passado, e cada um puxa muito forte. Isso é esse interregno. Isso é o tempo de transição. Então, as pessoas já não querem mais aquela coisa do passado, mas também não sabem o que é o futuro. E nesse tempo surgem os monstros. Né? Nesse tempo em que não está bem... E os missionários, né? Os monstros e os missionários. Os missionários. Então, assim, surge esse tipo de coisa, assim, surge Bolsonaro, surge Hitler. Então é uma coisa assim que surge o fascismo, né? Então a gente fica pensando assim, de fato, a gente já está no século XXI, a gente não tem mais essa estrutura para pensar tão atrasado. Era comum lá, numa fase atrás, a gente pensava, mas hoje em dia a gente não pode mais pensar assim. Hoje em dia, se questionar se a Terra é redonda, sabe? É uma coisa assim que já não cabe. Não. E por isso que o nosso papel como espíritas progressistas, ele está cada vez mais delineado, né? Essa nossa função de responder determinadas coisas à altura. Responder à altura. Por isso que a gente tem que estar muito fortalecido também, né, Adriana? Porque vem muita pedra, vem muita violência, vem muita agressividade, e juntos a gente consegue ganhar essa força. E assim, uma agressividade assim, muito grande, até mesmo em função dos próprios robôs, né? Sim. Às vezes são pessoas que fazem isso também, né? Lógico, não tem pessoas que são capazes disso. Mas também tem muitos robôs que vêm e atacam o perfil. A guerra na internet, ela não é justa porque eles têm muito dinheiro e nós não temos. A gente não tem dinheiro para ficar o dia inteiro digitando coisas contra as pessoas. Não, eles têm perfis pagos para isso. Adriana, um dos motivos que eu fiz essa playlist de espíritas progressistas do Brasil justamente foi isso. Muitos espíritas estavam se sentindo solitários, sabe? E trazer gente do Brasil todo. Essa conversa maravilhosa que a gente teve. Eu podia ficar conversando contigo aqui até meia-noite. Eu também. A gente tem tempo, né? Já foi 1h30.
Então, é por isso que eu estou fazendo isso, para trazer um pouco de esperança para as pessoas. E eu acho que essa nossa conversa conseguiu fazer isso. Eu te agradeço de coração. Muito, Obrigada. muito, muito obrigada mesmo. Obrigada Eu também acho pelo teu trabalho e por estar assim colocando a cara a tapa, fazendo canal. muito, muito. Muito, né? Porque assim, ó, vai na coisa, vai com fé, porque assim, ó, eu sempre digo, quem tá fazendo a coisa certa tá levando pancada. E leva mais pedrada a árvore que dá frutos, né? Então, é a coisa, é assim que É isso. funciona e a gente está aqui para isso mesmo, sabe? Para Para colocar ferver, a cara a tapa. para colocar a cara a tapa, para ferver nesse óleo quente É, e evoluir, porque assim, aqui é o teste, né? é. É o que a gente vai ser testado. Mas sempre de mãos dadas, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Eu te agradeço de coração, minha querida. Muito obrigada mesmo. A gente Obrigada se e, encontra por aí militando. e força a todos os espíritas aí progressistas, porque vale a pena, sim, a gente Precisamos. precisamos, né? Um beijo. Com Deus. Tchau, querida.